Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que agora chega a esse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das leituras do Sri Sri Ramakrishna Katanrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Esse livro que eu estou aqui lendo, ele é uma obra de Mahendranath Gupta, que foi um discípulo direto de Sri Ramakrishna e conviveu com o mestre ali entre os anos de 1882 e 1886. Nesse período em que Mahendranath Gupta conviveu com Sri Ramakrishna, são registrados aqui no livro, né, muitas reuniões que Sri Ramakrishna teve com aspirantes espirituais em várias localidades. A maior parte desses encontros ocorreu no próprio templo de Dakshinawar, onde Sri Ramakrishna vivia, mas nós temos também reuniões que foram registradas nas casas dos devotos ou nas instalações do Brahmo Samai. Enfim, em várias oportunidades, Sri Ramakrishna esteve reunido com esses aspirantes espirituais e conversou com eles sobre o tema fundamental, a aspiração por Deus, como conhecer Deus, como desenvolver verdadeira devoção, como dar um sentido espiritual para a vida. Nós hoje aqui estamos na reunião que foi registrada no dia 17 de outubro de 1882. Estamos no segundo volume já desse Sri Sri Ramakrishna Katanrita, na sua primeira sessão. É uma manhã, Sri Ramakrishna está reunido no templo de Dakshinawar com vários devotos. E aqui vamos dar continuidade do ponto onde paramos, né? Eu convido a todos os amigos que têm interesse por esse tema de Bhakti Yoga, realmente dar uma chance para esse Sri Sri Ramakrishna Katanrita, independentemente de qual é a sua ideia a respeito de quem foi Sri Ramakrishna, se você o conhece, se você tem devoção, se você tem um desconhecimento sobre sua figura histórica. Eu tenho absoluta certeza que todos aqueles que contemplarem esta transmissão vão ser profundamente edificados pelo que existe nela. Muito bem. Subtítulo que aqui começamos a ler dessa parte, que eu vou começar a narrar, diz que Sri Ramakrishna instrui Narendra a se absorver na meditação. Narendra, ou Naren, é o futuro Swami Vivekananda, dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna, que se tornou muito proeminente, não é, com a sua transmissão dos ensinamentos do próprio mestre Sri Ramakrishna e da compreensão de Swami Vivekananda sobre o Vedanta, não é? Então, Swami Vivekananda aqui é ainda um jovem rapaz, um jovem estudante que foi conhecer Sri Ramakrishna com um espírito muito curioso, não é? Para saber, afinal de contas, o que aquele professor espiritual poderia dizer para ele a respeito de Deus. E desde o primeiro contato que ele teve com Sri Ramakrishna, o impacto foi muito grande e ele permaneceu visitando Sri Ramakrishna e se tornou um dos seus devotos mais próximos. Então, aqui o texto que é narrado por Mahendranath Gupta, que se registra no próprio livro como um simples discípulo chamado M, diz: Naren e seus amigos retornam após se banharem no Ganges. Sri Ramakrishna diz a Naren com grande entusiasmo: vá até a figueira de Bengala e medite no Senhor. Devo lhe dar um asana, um tapete? Naren e seus amigos Brahmo sentam-se aos pés da figueira de Bengala no Panchavati. São cerca de 10:30 da manhã. Logo, Sri Ramakrishna e M chegam. Thakur começa a falar com os devotos. Sri Ramakrishna aos devotos Brahmo. Ele diz: no momento da meditação, vocês devem se tornar absorvidos por ele. Vocês podem alcançar as pedras preciosas no fundo do mar, flutuando na superfície? Dizendo isso, Thakur começa a cantar com sua doce voz. E aqui vai ser descrita uma canção. Mas antes disso, vamos comentar essa primeira parte aqui. Sri Ramakrishna então diz para Naren para ele sentar abaixo da figueira de Bengala e meditar no Senhor. Ou seja, tem uma grande árvore, que é uma figueira de Bengala, que está nesses jardins do templo de Dakshinawar. E Sri Ramakrishna orienta Naren: vai lá, senta debaixo daquela figueira e medite no Senhor. Veja que aqui a orientação de Sri Ramakrishna é muito clara. A meditação é uma concentração em Deus.
Muitas pessoas ensinam meditação como observar o que está acontecendo, para você ver a transitoriedade. Alguns, né, mais assim, criativos falam em tentar pensar em nada, o que é absolutamente impossível, não é? Fixar a sua mente em alguma coisa qualquer. Mas aqui Sri Ramakrishna está tratando meditação como um esforço para concentrar a nossa mente em Deus, no Senhor. Então Sri Ramakrishna pergunta, né, se o Naren precisa de um tapete para fazer isso. Uma consideração a respeito de como ele pode tornar isso mais confortável. Mas definitivamente o tapete, nem a figueira de Bengala são o essencial aqui. O essencial aqui é meditar no Senhor. Então diz que Naren, junto com seus amigos Brahmo, sentam-se na figueira de Bengala do Panchavati, que são cerca de 10h30 da manhã. Esses amigos Brahmo de Naren era também alguém que se filiou ali ao Brahmo Samaj, estava sempre frequentando aquelas reuniões. Era uma instituição muito voltada para esse aspecto de renovação da mentalidade indiana em todos os sentidos, e também no sentido religioso. E uma das características do Brahma Samaj é que eles idealizavam Deus como amorfo, como impessoal. Sri Ramakrishna não tinha uma posição contrária, absolutamente contrária a isso. Ele dizia, você pode sim buscar a Deus não fixando nele uma imagem. Isso é muito mais difícil de se fazer. Mas é importante que você saiba que Deus tem uma forma. Se você quiser pensar em Deus no seu aspecto impessoal, você pode pensar, mas pense nele. Quando você pensa nele, você pensa no outro. Você pensa em Deus. Você não está pensando em você, que é Deus, você está pensando em Deus. Então, ele centrava muito a sua pregação para os Brahmo, para essas pessoas dessa associação, para que eles não transformassem a sua atração pelo aspecto impessoal de Deus numa espécie de desconsideração da pessoa de Deus. Então ele diz para eles, para esses Brahmos, no momento da meditação, vocês devem se tornar absorvidos por ele, é por Deus. Vocês podem alcançar as pedras preciosas no fundo do mar, flutuando na superfície. O que isso significa? Significa dizer que você precisa mergulhar profundamente na busca pelo Senhor. Se vocês ficarem superficialmente, se nós ficarmos superficialmente envolvidos com a busca por Deus, ou seja, através de algumas tradições, através de costumes, através de certas reflexões a respeito de ideias altas, mas não mergulharmos profundamente numa busca por Deus no nosso coração, e é isso que a meditação faz, nós não vamos alcançar esse fundo, que é o próprio Senhor. Então ele diz, né? Como aquele que busca pedras preciosas no fundo do mar ou no fundo de uma caverna, por exemplo, pode alcançá-las se eles não se aprofundarem. Então essa é a necessidade. Então aqui, Sri Ramakrishna começa a cantar uma canção após dizer isso. O que a canção diz? Ó minha mente, mergulhe fundo, tomando o nome de Kali em seus lábios. Mergulhe nas águas profundas do coração, onde estão as pedras preciosas. Se você não alcança o tesouro mergulhando 3 ou 4 vezes, isso não significa que o mar do coração não tenha tesouros dentro. Mergulhe com todas as suas forças apenas uma vez, ó mente. No mar de Jnana jazem pérolas de paz. Por meio de sua bhakti do desejo de união com Shiva, né? Shiva Yukta, você os alcançará. Neste mar há 6 jacarés, da luxúria e dos demais apegos, né? Sempre se movimentando em busca de comida. Passe o açafrão da discriminação no seu corpo. O cheiro do açafrão os manterá longe de você. Muitas são as pedras preciosas que jazem espalhadas no fundo do mar. Ram Prasad diz, pule no mar e você os pegará. Aqui, essa lindíssima canção que foi entoada, foi elaborada por Ram Prasad, né? Que é esse grande menestrel do amor divino aqui, o autor da música, qual Sri Ramakrishna canta, é um cântico extremamente devocional, voltado para o culto a Shiva
e sua Shakti, né? Aqui, Kali é a Shakti de Shiva. E o que está sendo dito? Minha mente mergulhe fundo tomando o nome de Kali nos lábios. O que significa isso? Significa a importância de cantar o nome do Senhor. Não é? Nama Yoga é unir-se a Deus através de japa, repetição do nome do Senhor. Aqui é Kali, para os devotos de Deus como Kali. Então o que ele diz? Vai mergulhar profundamente no coração, onde estão as pedras preciosas da devoção. Com que técnica? Com que meditação? Cantar o nome do Senhor. Então aqui, muitas vezes as pessoas compreendem, né? De uma forma muito preconceituosa, é claro, que cantar o nome de Deus é uma espécie de exercício, assim, emotivo, talvez uma coisa desprovida de um aspecto meditativo. Meditação é controlar a respiração, a coluna ereta, e você sentado olhando para o nada, ou não olhando, e pensando no nada, vendo as coisas no seu pensamento e discriminando. Não. Cantar os nomes do Senhor é a meditação aqui. Aí diz, você não alcança o tesouro mergulhando 3 ou 4 vezes. Se isso não acontecer, não significa que não tem as pedras preciosas lá no fundo do seu coração. O que significa dizer isso? Que muitas vezes as pessoas praticam alguma coisa e dizem, eu não consegui. Quanto tempo? Quanto tempo que você canta o nome de Deus todos os dias, regularmente, com atenção? Com atenção no nome, com seriedade, com foco. Foram 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não, foram 3 dias. Com toda atenção? Não, com alguma atenção em algum momento. Mas eu não consegui ver Deus. Ah, tá. Então você acha que isso significa que não existe, não é? É como nós normalmente pensamos. O próprio Naren diz isso a Sri Ramakrishna em uma certa reunião, que já lemos aqui. Ele diz, infelizmente eu meditei em Deus e não encontrei nada. Quanto tempo? 3 dias. Essa nossa autoestima, né, é importante. Mas Deus não é tão fácil quanto comprar legumes numa feira, né? Assim dizia Sri Sarada. Nós precisamos labutar mais. Quanto estamos inseridos em pensamentos mundanos por toda a nossa vida? Apenas para considerar essa aqui. Por qual razão essa transformação seria imediata? Então precisamos mergulhar profundo, precisamos ter perseverança. O que é que na vida que é grande que nós não alcançamos com perseverança e esforço? Não é verdade? Mas aqui o ponto é que a meditação é devocional. É voltar-se para Deus, né? Por meio de sua bhakti e do desejo por união com Deus, você o alcançará. É isso que está ensinando Sri Ramakrishna através dessa canção. Então veja que o ensinamento, né, que conduz, né, toda a sabedoria espiritual para um processo de net, né? Eu preciso saber apenas que eu não sou o meu corpo, eu não sou minha mente, eu não sou essas coisas. Ou seja, é um processo negativo, né? Estou retirando as coisas que eu não sou. Mas o que você está buscando? Quem é você que busca? O que você busca? Você busca por Deus? Como alguém pode alcançar Deus se não busca por Ele? Então esse é o problema dos caminhos espirituais que não tratam da busca por Deus de modo explícito. Porque como eles podem conduzir você ao objetivo da vida espiritual se eles não têm esse objetivo? Como é possível que alguém que quer apenas libertação dos sofrimentos alcance Deus? Alguém pode dizer, mas alcançando Deus você não alcança a libertação dos sofrimentos? Sim, definitivamente. Mas buscar Deus é o que importa. A consequência disso é essa coisa de aliviar-se do sofrimento. Então, se você tem uma pessoa amada e você tem a opção de fazer essa pessoa feliz, de estar com essa pessoa, ou você quer se livrar de alguns incômodos da vida, o que você escolhe? Qual é o ponto mais importante para você? O que chama mais você? É a pessoa amada. É a sua felicidade. É a alegria que você vai ter em estar com ela. É claro que todos nós preferimos não ter dor, não ter sofrimentos, não ter dificuldades.
Mas qualquer pessoa que já tenha amado na vida sabe que tudo na vida se torna mais fácil quando você tem um amor, não é verdade? Imagine então o amor por Deus. Então aqui diz Sri Ramakrishna, a canção diz, neste mar do coração existem crocodilos, jacarés, que são a luxúria, a ganância e os outros apegos. 6 jacarés, que os jacarés são perigosos, não é verdade? Se você está num lago com jacarés é muito perigoso. Mas ele diz, se você passar o açafrão da discriminação no seu corpo, esse cheiro do açafrão irá manter os jacarés longe de você. Isso é uma coisa que Sri Ramakrishna já ensinou, né? Baseado nessas canções. O ensino de Sri Ramakrishna é muito voltado para isso, né? Quando você observa os ensinamentos de Sri Ramakrishna, você vai ver o quanto dele está ornado nessas canções. Quanto está ornado nos Puranas. E aí ele vai dizer, essa técnica, né? Então você passa açafrão no corpo e entra no rio e os jacarés não vão em cima de você. Note que eu não estou aqui recomendando que vocês façam isso, ok? Mas digamos, exista essa técnica. Qual é o ponto aqui? Qual é o açafrão da discriminação? O açafrão da discriminação é você justamente saber que você não é dono de nada, que você não tem posse de nada, que você não é o desfrutador, o Senhor é. Disse Sri Ramakrishna muitas vezes, de tempos em tempos retire-se, recolha-se. Assim como o Senhor Jesus disse, né? Vá para o seu quarto fechado e fale com Deus que está no oculto e ele te ouvirá. Sri Ramakrishna dizia, de tempos em tempos, vá também você para o seu quarto fechado, vá para uma montanha, vá para uma floresta, vá para um cômodo e fique sozinho, sem interação com outras pessoas, sem o celular, sem compromissos, sem pressa. E lá você primeiro medita. O meu corpo é passageiro, essa minha personalidade é passageira. As circunstâncias históricas nas quais estou envolvido são passageiras. Tantos personagens aqui que me cercam são passageiros. Apenas Deus é constante. Apenas Ele é eterno. Então todas essas coisas que eu desfruto, na verdade, eu as realizo como uma ferramenta do Senhor. É Ele o verdadeiro desfrutador. E assim, com essa discriminação, como poderá resistir aqui luxúria e ganância? Como poderá resistir aqui esses elementos, né? Esses crocodilos, esses jacarés do apego mundano? Então esse açafrão da discriminação é uma meditação a respeito da onipotência do Senhor, não é? Então ele diz, quando nós fazemos isso, então nós vamos saber que lá no fundo do mar existem espalhadas muitas pedras preciosas. Pule e você as pegará, ou seja, lá no fundo do seu coração. Então a gente alcança isso através da repetição do santo nome de Deus, né? E dessa consciência de que Deus é o dono de tudo. Então aqui continua, subtítulo, o Brahma Samai, as palestras e reformas sociais, primeiro alcança o Senhor e depois prega. Esse é o subtítulo. Narayana e seus amigos descem da plataforma do terraço e ficam perto de Thakur, que fala com eles enquanto seguem para o sul em direção ao seu quarto. Os jacarés podem pegar você quando você mergulha, disse Ramakrishna, mas quando seu corpo é untado com açafrão, eles não vão te tocar. No mar do coração há 6 jacarés, aqueles da luxúria e das outras paixões. Mas quando você esfrega seu corpo com açafrão da discriminação e do desapego, eles não podem te tocar. De que adiantará aprender e dar aulas se ele não tiver discriminação, viveka e desapego, vairagya? O Senhor é a única realidade e todo o resto é transitório. Somente ele é real, todo o resto é irreal. Isso é chamado discriminação. Primeiro instale-o no templo do seu coração. Discursos e palestras podem ser feitos depois, se você quiser. De que adianta gritar Brahman, Brahman? A menos que você tenha discriminação e desapego, é como soprar uma concha. Era uma vez um jovem chamado Padmalocham. Seus companheiros da vila o chamavam do apelido Podo. Na vila havia um templo dilapidado que não continha nenhuma imagem da divindade. Ao redor dele, plantas selvagens e outros arbustos haviam crescido ali. Lá dentro, morcegos faziam seus ninhos. O chão estava coberto com seus excrementos e poeira. Ninguém visitava esse templo abandonado. Um dia, depois do anoitecer, os moradores ouviram o som de uma concha, vinda da lateral do templo. Os moradores pensaram que alguém talvez tivesse instalado a imagem de Deus nela e que a adoração noturna com lâmpadas estava sendo realizada, o arati, né?
Meninos, velhos, homens e mulheres correram para o templo para adorar a Deus e testemunhar seu arate. Mas eles viram que o Padma Locham, esse podo, estava ali soprando uma concha. Não havia imagem de Deus, a sujeira do templo não havia sido removida e os excrementos de morcegos ainda estavam lá. Eles exclamavam: Madhava, Deus, não foi instalado no templo do seu coração. E aí Sri Ramakrishna canta uma canção. Ó podo, o Senhor Madhava não foi instalado no templo do seu coração. Você causou confusão desnecessária ao soprar a concha. 11 morcegos acompanham lá dia e noite. De que servirá o sopro de uma concha se quiser instalar Madhava, Deus, no templo do seu coração e desejar alcançá-lo? Purifique sua mente primeiro. Quando sua mente estiver purificada, Deus tomará seu assento naquele asana puro. Quando houver excrementos de morcego, Madhava não poderá ser instalado. Existem 11 morcegos, os 11 órgãos, 5 órgãos da percepção, 5 de karma e a mente. Primeiro instale Madhava, então, se quiser, faça sermões e palestras. Dê um mergulho primeiro, mergulhe e retire as joias, então faça aqui qualquer outro trabalho. Mas ninguém quer mergulhar. Não se pratica sadhana sem bhajan. Não se pratica sadhana nem bhajan. Não tem discriminação e desapego. No entanto, aprende-se algumas coisas e começa-se a dar aulas. É a tarefa mais difícil de ensinar à humanidade. Somente aquele que recebe o mandamento de Bhagavan, após realizá-lo, pode ensinar à humanidade. Há certos fragmentos deste Sri Sri Ramakrishna Kathanita que poderiam ser uma meditação contínua e única. Essa explanação de Sri Ramakrishna, ela define toda a questão da autoridade espiritual. Qualquer um de vocês, meu amigo, minha amiga, que estiver ouvindo aqui esse dito de Sri Ramakrishna, pode entender o que é legitimidade espiritual. Vamos analisar todo esse texto. Sri Ramakrishna está dizendo para aqueles homens do Brahma Samaya e Paranaren, no futuro Swami Vivekananda, não é? Aquele que criou a ordem e missão Ramakrishna, dizendo para eles: primeiro, vocês devem, não é? Antes de fazer palestras, antes de ensinar as pessoas sobre vida espiritual, vocês precisam ter cuidado com aqueles tais jacarés, os jacarés do apego mundano, que podem nos pegar. Como é possível não pegá-los, não ser pegos por ele? Untando o corpo com tal do açafrão do discernimento. E aí ele diz: sem isso, sem essa discriminação, sem esse desapego, que é o quê? Meditar que o Senhor é o dono de tudo, não é que você é Deus não, ok? Tá bom? Você tá me ouvindo? Não é sobre esse ensino que dizem por aí, não. Que eu sou aquilo, que eu não busco nada, porque eu já sou. Não é isso não, hein? É buscar o Senhor Deus. Então, depois de muito se aprofundar nisso e alcançar devoção, aí você pode. Alcançar devoção é alcançar lá o tesouro da devoção no fundo do coração. Você só chegou ao fundo do coração porque você passou pelos tais jacarés, ok? Então ele dá um exemplo aqui de um rapaz. Existia uma vila, um templo abandonado. Estava em ruínas. Ele não estava mais em funcionamento. E vocês devem saber, né, que existem os serviços religiosos nos templos hindus, na qual um sacerdote, um pujari, ele oferece lâmpadas de ghee, uma lamparina, diante da imagem, diante do murti de Deus. Em movimentos circulares, enquanto se tocam instrumentos, enquanto as pessoas cantam hinos, e as pessoas têm o darshan, têm a visão de Deus através do murti. E isso é o ápice da experiência sacramental, litúrgica, dessa perspectiva. E aí quando as pessoas ouvem, e quando começa esse serviço, o pujari, ele sopra uma concha, como se fosse um berrante, ok? A concha aqui, como se fosse, sabe, o chifre do boi que as pessoas usam como berrante. Aqui é uma concha. E essa concha, então, promove um som que as pessoas sabem que vai começar um ofício religioso. E as pessoas falaram: olha, restauraram então a imagem do Senhor no templo. Madhava aqui é Krishna. Então eles vão até o templo. Quando chegam lá, o que eles observam? O templo continua abandonado, sujo.
E sem nenhuma imagem. E esse rapaz está tocando lá a concha. Então as pessoas falam para ele: por que você tocou a concha, meu filho, se não existe aqui a imagem de Deus? Do mesmo modo, como você pode pregar e falar sobre Deus, sobre ordem social, sobre justiça social, sobre o bem para o mundo, se você não tem Deus no seu coração? Veja como isso aqui é claro e evidente. É possível que se pregue aí, então, uma alta espiritualidade sem ter alcançado Madhava, Deus no coração? Não é possível. Continuará os excrementos dos morcegos de todos os apegos dos sentidos, nesse lugar sem a imagem de Deus. Então veja como isso é esclarecedor. Do que adianta você gritar Brahman, Brahman, se você não tem esse desapego justamente da mundanidade, que acontece pelo reconhecimento de Deus, não é pelos seus esforços ascéticos ateístas. Não é. Então aqui é muito claro. É necessário você alcançar isso, não é? Então ele fala, né, desse templo dilapidado. Esse templo dilapidado sem a imagem de Deus é a nossa condição, não é? É a tarefa mais difícil ensinar à humanidade. Somente aquele que recebe o mandamento de Bhagavan. Quem é Bhagavan aqui? Vamos aqui ser honestos intelectualmente. Não está falando de outra coisa que do Senhor dos devotos. É necessário receber o mandamento do Senhor dos devotos. É possível ensinar religião sem receber o mandamento de Deus? Não! Não é possível. Talvez você ensine o que é o significado de uma liturgia. Talvez você signifique o simbolismo arquitetônico de um templo. Talvez você ensine moral e bons costumes básicas. Mas você não pode ensinar a profundidade da vida espiritual sem ter esse relacionamento pessoal com Deus que se dá pessoa a pessoa. Então ele diz: as pessoas aprendem algumas coisas e começam a dar aulas por elas mesmas. Com que autoridade? Se elas não têm o mandamento de Bhagavan. Então aqui está muito claro. Inclusive para aqueles que pregam em nome de Sri Ramakrishna. Qual é o ensinamento de Sri Ramakrishna? É esse aqui. Primeiro instale Madhava, Deus, no templo do seu coração. E depois diga alguma coisa sobre vida espiritual com autoridade. É isso, meus amigos. Com essa importantíssima, né, transmissão de Sri Ramakrishna para aqueles membros progressistas do Brahmo Samaj e o jovem Naren, nós temos aqui o fim desta leitura. No próximo episódio continuaremos aqui esse ensinamento de Sri Ramakrishna, ocorrido no dia 17 de outubro de 1882, e muitas coisas muito importantes ainda serão ditas. Eu espero que todos vocês acolham com muito proveito essas orientações e desenvolvam esse mergulho profundo no lago do coração. Untem-se com esse açafrão da discriminação, mas busquem as joias do amor por Deus. Sem isso não há nada, meus amigos, nada. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.